Boa tarde, doutor Renato Furi, grande médico e pediatra infectologista, quem a gente conversa sempre com muita alegria. Tudo bem, doutor? Olá, Mário. Olá, Malu. Sempre um prazer falar com vocês da Metrópole. Obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor, eu queria conversar com você sobre a vacinação infantil e também a Coronavac, porque ontem, inclusive, o secretário de Saúde aqui da Prefeitura de Salvador disse que a Coronavac seria uma excelente vacina para crianças. E aí, doutor, nos ajude aí sobre esse assunto que virou tanta celeuma, aquela audiência pública. Diga aí, doutor. Uma vez que a gente caminha na vacinação, né, Mário, dos adultos, dos adolescentes, e que eram prioritários, obviamente, o risco de um idoso adquirir Covid grave, vir a falecer é muito maior que as crianças e era necessário começar as vacinas por essas faixas etárias de maior risco. Uma vez cumprida essa etapa, esses indivíduos já vacinados, foi natural a migração dos estudos e da utilização em diversos países em populações cada vez mais jovens. E o mesmo rigor que tivemos para licenciar as vacinas nos idosos, nos adultos, nas grávidas, nos adolescentes, chegou a vez das crianças. As vacinas vêm cumprindo, a Pfizer foi a primeira. Neste momento, a Anvisa está reunida discutindo a aprovação da Coronavac. Acho que daqui a uma hora no máximo, a Anvisa solta a aprovação. Ao meu ver, entendo que aprovará acima de 6 anos de idade, os dados acima de 6 anos da Coronavac, apesar do pleito ser acima de 3, acima de 6 os dados são mais contundentes. Então, acho que a gente vai poder ainda em janeiro, já que as 15 milhões de doses de Coronavac estão em solo brasileiro, com mais 5 milhões de Pfizer que estão já compradas para entregar em janeiro, a gente vai conseguir terminar o mês aí com todas as crianças de 5 a 11 anos com uma primeira dose antes do retorno escolar, o que seria muito bom, né? Doutor, essa variante nova com alto índice de contágio, mas sem o correspondente em termos de morbilidade, como é que o senhor vê isso aí? Não, essa é uma característica da Ômicron, né? Uma transmissibilidade elevadíssima, e já ficou claro assim que ela foi sequenciada, no dia seguinte do seu sequenciamento, a OMS já apontou como uma variante de preocupação, porque a escalada que ela vinha ganhando ali já era alguma coisa incrível. E não é à toa, aqui no Brasil o nosso máximo de casos registrados era perto de 100 mil por dia. Ontem já passamos de 230 mil, nós vamos para 400 mil casos por dia, que é uma coisa impressionante. 400 mil casos por dia, a gente coloca isso em 12 milhões de casos, 12 milhões de casos por mês, né? No ano são 120 milhões, se a gente mantiver essa metade da população brasileira se infectaria nesta velocidade durante um ano. Ou seja, ela se espalha, ela não poupa indivíduos vacinados, ou seja, a vacina não consegue resistir à infecção, porém, a vacina consegue manter os indivíduos protegidos das formas graves da Covid. Dificilmente alguém vacinado, mesmo infectado pela Ômicron, acaba evoluindo para a forma grave. Cerca de 80% a 90% de quem está hoje internado na terapia intensiva é gente que não está com o seu calendário vacinal em dia. Então, aí isso só reforça a importância dois dados, né, que aparecem duas conclusões a gente tira desses dados. O primeiro é que é preciso vacinar. Se você não quer morrer de Covid, com essa onda grande que nós temos aí, é preciso estar com a sua vacinação em dia. Primeira, segunda e reforço quando já indicado. E a segunda conclusão, Mário, que eu acho que é importantíssimo a gente também já apontar para isso, é que nós precisamos vacinas mais atuais, que protejam também das formas leves. Não basta eu ter só uma vacina que me proteja da morte. Proteger da doença também é importante. Você viu o que está acontecendo com os sistemas de saúde, todos sobrecarregados. Você viu o que está acontecendo aí com a falta aí, gente desfalcando a tua rádio, gente desfalcando aqui meu hospital, avião sem tripulação.
transporte público sem motorista, hospitais sem médicos e enfermeiros. É isso que está acontecendo. Então, não basta, nós precisamos olhar para os quadros leves também da doença, também com uma importância. Então, acho que 2022 deve ser voltado para o desenvolvimento de vacinas mais atuais, que mantenham a proteção para formas graves, mas que também volte a proteger indivíduos das formas leves, senão nós vamos ficar vivenciando sempre ondas de magnitude enorme. E quando você fala que só 0,5% hospitaliza, só 1% morre, quando você fala 1% de 200 mil casos por dia, nós estamos falando de 2 mil mortes por dia. É muita gente ainda, os números são importantes, mesmo que percentualmente seja uma fração muito pequena que vai falhar a vacina, de muita gente, uma fração muito pequena, infelizmente, vai fazer muitas vítimas. Doutor, me diga uma coisa, as pessoas com comorbidades e idosos, mesmo vacinados, inclusive com reforço, eles ficam mais suscetíveis, se contaminados, a ter casos mais graves? Sempre, né? Esses são os grupos mais vulneráveis. E o mesmo motivo que os fazem ser mais vulneráveis à doença, Mário, ou seja, se eu tenho 90 anos de idade, o meu risco de desenvolver uma forma grave é completamente diferente de se eu tenho 40. Porque o meu envelhecimento do seu sistema imunológico é muito grande, eu respondo pior, eu sou um indivíduo que tem um comprometimento da minha imunidade. Não precisa nem ter 90, pode ter 80, pode ter 70, pode ser um diabético, pode ser alguém que tenha uma insuficiência renal, pode ser alguém que seja um transplantado. Enfim, quem tem alguma doença que, vamos dizer, faça com que o seu sistema imunológico não esteja tão potente, tão ativo e por isso tem mais risco de desenvolver Covid, este mesmo motivo, esse mesmo sistema imunológico enfraquecido o faz responder pior às vacinas. Justamente quem mais precisaria de uma vacina eficaz é onde as vacinas têm uma menor performance, ou seja, o sistema imunológico dele não é bom, ele fica mais vulnerável à doença e responde pior à vacina. É o mesmo racional que para uma coisa e para outra. E daí a importância de nós termos que dar 3, dar 4 doses, buscar vacinas mais potentes, vacinar os contactantes. Esses indivíduos continuam sendo os grupos mais vulneráveis, mesmo vacinados. Só para você ter uma ideia, Mara, finalizando esse raciocínio, se você tem uma vacina que diminui em 90% o risco de um idoso ser hospitalizado, ainda assim, com 90% de risco a menos, o risco dele é maior do que um indivíduo jovem de 20 anos não vacinado. Ou seja, ele com vacina diminuiu 90% o risco dele ainda é maior do que alguém de 20 anos que não tomou vacina. Então, a gente precisa olhar para esses grupos mais vulneráveis com muita atenção, muito carinho mesmo. Malu. Ô, doutor, primeiro, parabéns, né? Você já é ídolo. Agora, quando o Mário estava apresentando seu currículo, bom, estrela da Globo News, né? É uma personagem conhecida da população brasileira. Eu estava vendo hoje uma entrevista do presidente dizendo o seguinte: olha, nenhum pai será obrigado a vacinar e nenhuma escola está autorizada a cobrar atestado de vacinação da criança, porque é liberdade, as pessoas escolhem o que quiserem. E o discurso parecia, eu digo parecia, porque ele não diz isso, eu sou contra, ele fazia uma espécie de comemoração da não obrigatoriedade. O espaço escolar, o senhor como uma pessoa que cuida disso, que sabe disso, qual, de fato, se tivesse que convencer, o que argumentar, não é exatamente convencer, mas conversar com pessoas de sua família, com seus pacientes, pais de pacientes seus, pacientes de um modo geral, que argumento é que a medicina hoje pode usar para dar segurança a um pai e uma mãe de que é mais importante vacinar? O que o senhor diz? Qual é o seu discurso para um pai e uma mãe hoje que fica bombardeado como leigo, né, nesse discurso, inclusive com notícias fraudulentas, dizendo que tem crianças morrendo? O ministro chega até a mentir, porque aquilo não é um erro em relação à morte de pessoas com vacina. Qual é o seu discurso para seus pacientes em relação a isso? Isso a gente faz todo dia, né, Manu? Todo dia, na conversa no consultório e nas entrevistas, a gente procura sempre orientar, e você tem toda a razão. Essas falas antivacinistas,
ainda vindo de autoridades sanitárias do país, de ministro, de presidente, complicam muito e deixam muitos dos pais inseguros, né? Hesitantes em vacinar. Será que eu devo ou não vacinar? Mas será que isso é verdade? Tantas fake news rolando aí, então é preocupante mesmo. Esse é um ingrediente a mais que a gente hoje enfrenta no desafio da vacinação das crianças brasileiras. O que a gente, da Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações sempre destaca é que sempre que você vai vacinar o seu filho, sempre que você vai vacinar uma criança, você tem que responder duas perguntas, né? Eu preciso vacinar? A doença é importante? Segundo, o que eu tenho de vacina funciona, previne e é seguro? Então, para você saber se precisa ou não vacinar, basta olhar os números, né? A Covid é uma doença hoje na pediatria que já fez 2.500 vítimas menores de 18 anos de idade. Entre 5 e 11 anos só foram 300. Né? E só de morte, nós estamos falando de 30 mil hospitalizações, mais de 100 crianças que morreram de complicações tardias, aquela síndrome inflamatória, por sequelas, dor, sofrimento. Quem quer ver seu filho? A cada 2 dias morreu uma criança de 5 a 11 anos nesse país de Covid-19, né? Nesses 2 anos de pandemia. Então, quando você compara esses números com os números de outras doenças do calendário infantil, são completamente discrepantes. Se nós somarmos quantas crianças morreram nesses 2 anos de sarampo, meningite, gripe, febre amarela, catapora, hepatite, pneumonia, diarreia, vacinas todas do calendário, todas as vacinas do calendário, todas essas doenças não somam as mortes. Somadas não dá o número de mortes que a Covid trouxe. Então, se você não tem dúvida de vacinar seus filhos contra sarampo, febre amarela, meningite, pneumonia, quiçá você deveria hesitar em vacinar seus filhos contra a Covid-19. E a segunda resposta é se o que nós dispomos funciona, se nós dispomos... Congelou aí? Congelou aí. É seguro. Nós temos... Voltamos? Voltamos, sim. Então, os estudos de eficácia mostram eficácia acima de 90%, né? Ou seja, é claro que existem falhas vacinais, nenhuma vacina é 100%, mas 9 em cada 10 vacinados não vão nem pegar Covid, quanto mais desenvolver formas graves. Então, e a segurança é a última questão que a gente precisa responder. Até agora, não há nenhum dado que mostre que as vacinas fazem mal, que as vacinas levaram à morte alguma das crianças. Os Estados Unidos, eles têm acompanhado já crianças de 5 a 11 anos, 8 milhões de doses aplicadas. Nenhuma morte pela vacina. Nós temos aí milhares de hospitalizações prevenidas, centenas de mortes evitadas por conta da vacinação. Efeitos colaterais, todas as vacinas têm. Mas comparando o benefício que você vai ter dessas vacinas com esses riscos desses efeitos colaterais, a balança está pendendo muito, mas muito mais para os benefícios, e não é à toa que o mundo está vacinando as crianças contra a Covid-19. O Brasil não pode ficar atrás dessa, né? Doutor Renato, eu estava me lembrando aqui da paralisia infantil. Eu me lembro, que eu sou idoso, de como a paralisia infantil matou, fez sofrer, aleijou pessoas que viviam em pulmão de aço, a vida toda, somente a cabeça do lado de fora, um sofrimento atroz. E isso, a vacina que chegou, primeiro o doutor Salk, depois o doutor Sabin, acabou a paralisia infantil no mundo, acabou. E agora, no meio disso tudo, ainda existem negacionistas, inclusive em países mais avançados e países com nível financeiro e cultural mais avançado. É um pouco difícil de compreender isso, não, Renato? Eu acho que existem outros interesses, né, Mário, atrás disso. Esses mesmos que negam a vacina, que acham que difundem que as vacinas fazem mal, são os mesmos que divulgam os tratamentos precoces, que lucram com a doença, que tem suas clínicas privadas cheias, que propõem tratamentos milagrosos, como se fossem messias, que fazem tudo ao contrário do que a ciência manda. Os meus pacientes, ninguém morre, eu trato de um jeito diferente. E pessoas assustadas, né, infelizmente, acreditam, né,
nesse tipo de veiculação, nesses médicos, nessa política negacionista. Então, atrás disso tudo tem questões econômicas, tem questões políticas, tem questões até geopolíticas em relação à defesa de alguma ideologia ou não. Infelizmente, toda vez que a ciência é contaminada por outros interesses que não seja a saúde, que não seja o avançar do conhecimento, quem sai perdendo é a população, que fica confusa, que não entende os dados, que não acredita mais na autoridade sanitária, ou não acredita mais nos seus governantes. É uma pena que quando você vê os melhores resultados de país é quando todos trabalham juntos, a comunidade científica, os governos. Aqui é uma disputa, né? A agência regulatória do país, a Anvisa, promove ou regulamenta o uso de um medicamento. Já a crítica do governo daqui, quando as sociedades médicas dizem que um tal medicamento não funciona, não é para usar, há uma CPI para investigar, há alguma coisa para fomentar. É um atraso enorme nessa discussão. E o que era para ser simplesmente uma transferência de conhecimento e uso dele para benefício da população, infelizmente vira uma guerra, um jogo com diversos interesses, que quem perde é a população, infelizmente. Você tem toda a razão. Vacina era um bem da comunidade, um bem da população intocável. Começou lá fora e, infelizmente, está nos atingindo aqui de uma maneira, especialmente nesse governo que tanto preza o negacionismo. Eu fico impressionado, doutor Renato Cury, com a adesão grande de médicos, pessoal da área de saúde fazendo parte desse negacionismo, assim, com fervor, até algumas organizações médicas, e aí, para uma pessoa mais frágil, sob qualquer aspecto, seja cultural ou de pensamento, fica... Não, quanta gente foi na cloroquina, até hoje, doutor Renato, eu vejo sendo ivermectina passado para doentes de Covid. Ontem eu vi uma pessoa aqui, mandou a receita de um médico, está lá. Quer dizer, quando a própria classe de saúde, tudo, que está vivendo, que está olhando, entra num barco desse aí, complica muito, não é não, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A parte, para mim, para nós, da comunidade científica, é a parte mais triste, quando você vê colegas e profissionais da saúde tendo esse tipo de atitude, se desviando dos juramentos, né, da profissão, se desviando do que a ciência recomenda. É muito triste de ver isso também. E, de novo, a gente não se trata de divergências científicas, onde você publica dados, onde você analisa coisas diferentes. Não, é sempre naquela narrativa de que, na minha experiência, eu trato assim. Eu não vejo outra explicação para que não sejam interesses próprios ou interesses de outros querendo a favor da doença e não a favor da saúde, não a favor da prevenção. Malu. Doutor, hoje se fala, todo mundo está falando nisso hoje, que é uma demanda do brasileiro, de quem pode pagar por isso, né, do autoteste. E a discussão que a gente tem visto, assim, ninguém pode ser contra, digamos, né, ter a possibilidade de comprar autoteste. Vários países da Europa fazem isso, as pessoas testam em casa. Agora, um elemento que a gente esquece de dizer aqui no Brasil, né, quase pouco, nem todo mundo que fala do assunto traz essa questão, é que uma das resistências em termos de políticas públicas é que a partir do momento em que eu comprar um teste e fizer em casa, né, esse dado ele não vira automaticamente política pública, não gera dado, não gera taxa de pessoas que positivaram ou não positivaram. E isso é usado por algumas pessoas da área da saúde como uma das razões para, né, que a gente não tenha o autoteste. Por outro lado, isso é atribuído também ao lobby dos laboratórios, ao lobby das farmácias, entre essa briga de laboratórios e farmácias. Por quê? Porque tira uma demanda e é uma pessoa que deixa... Hoje, por exemplo, ontem eu fui ajudar uma pessoa que está com muita dificuldade de marcar um exame de testagem no laboratório e o conjunto de elementos pedidos pelo
médico, assim, por pessoa, dava quase R$1.000 dos exames. Era para medir um índice X, um índice Y. Então, tem um lobby dos laboratórios que não tem muito interesse em que as pessoas possam testar em casa. Qual é hoje, como o senhor que é da área vê essa possibilidade de transformar o teste disponível para que as pessoas, quem pode comprar, possa testar em casa, e de transformar esse teste de casa num dado público? Porque não adianta muito também, em termos de estatística, né? Todo mundo testar em casa, positivar, mas não tem. Essa informação não alimenta os bancos de dados, e sobretudo num país onde a gente fala o tempo inteiro de apagão dos dados oficiais. Mesmo os dados oficiais não funcionam. Então, num país em que o próprio governo estimula, não resolve o apagão, qual é o argumento conceitual e sustentável mesmo de o poder público dizer que não tem muito interesse em autoteste porque eles não vão gerar informação? Se a própria informação oficial, né, é desconstruída todo dia. Como é que o senhor vê essa questão dos autotestes e de como eles podem ser transformados em dados públicos? Bom, acho que tem duas questões aí, dois olhares sobre o autoteste. O autoteste, eu sou um entusiasta do autoteste, o autoteste tem que ser feito, poderia ter sido feito como política pública do Brasil para AIDS, para sífilis, para hepatite, para um monte de doença. A gente deveria facilitar o diagnóstico e não constranger e não reduzir acessos. Uhum. E, ao mesmo tempo, toda a política de implantação, que isso não se faz da noite para o dia, o SUS é um sistema único, descentralizado e que deve dar direito a todos. Isso como política pública, então estou dando o olhar da política pública. Se a gente quisesse implantar, não como vigilância participativa, esse é o nome correto, a gente faz a população participar da vigilância, se autotestando, fazendo diagnóstico e notificando. Cada teste desse é rastreável, você tem que preencher uns dados e você preenche também o resultado, tem um QR Code. Hoje temos tecnologia para fazer qualquer coisa. Você tem tecnologia para pôr nota fiscal paulista, nota fiscal eletrônica na sua compra, você tem tecnologia para fazer Pix, você tem tecnologia para fazer qualquer coisa pelo seu celular. É muito fácil você cadastrar o teste que você comprou, eventualmente, e colocar o seu resultado numa base de dados. Isso não é um problema. Agora, para a política pública, nós estamos muito longe disso, Malu. Nós não temos teste para testar gente que está com sintoma. Nós não temos teste para testar gente que teve contato com alguém com sintoma. Muitos hospitais aqui, muitas unidades básicas de saúde, você chega lá com sintoma de Covid e não tem teste. Você vai embora para casa sem saber se você está com Covid ou não. É um absurdo numa pandemia. É um absurdo. E quando você encontra teste, está uma fila danada. Quer dizer, quando você tem... Ou às vezes sai depois de 4, 5 dias o seu PCR, quer dizer, também não adianta nada. Imagine rastrear os seus contatos. Então, antes de querer ter de novo, como política pública, para você disponibilizar para toda a população, antes de você querer entregar uma caixinha em 100% dos lares brasileiros com 10 autotestes mensalmente para todo mundo ficar se testando, você tem um caminho longo a ser feito, que nós não fizemos nem o beabá dessa história ainda para querer colocar autoteste no serviço público, no SUS, gratuitamente para 100% dos brasileiros. Agora, em relação ao mercado privado, em relação à saúde suplementar, você autorizar esse autoteste para quem pode, para quem tem acesso, para quem pode pagar, para empresas que querem voltar ao seu trabalho com seus funcionários negativos, para equipes de futebol, para outros esportes que querem fazer com testagem prévia, para congressos, para feiras, para qualquer volta à economia, de uma maneira geral, reuniões familiares com testes antes, você diminui muito a transmissão quando você detecta alguém positivo e limita essas reuniões aos que estão negativos. Então, é óbvio que isso tem que ser provado logo, é óbvio que tem que criar um registro desses casos positivos. É uma doença de notificação compulsória, ou seja, quem está com Covid precisa ser registrado. Então, só se precisa criar esse mecanismo, que eu acho que não é o problema. Esse é um problema, só basta querer, uma questão de boa vontade. Então, eu acho que tem que ser regulamentado pela Anvisa, o Ministério tem que programar alguma forma de registro dos casos positivos. Agora, como instituição de uma política pública no país todo, a gente está longe disso, porque a gente tem muitos passos a dar antes de querer fazer autoteste para 100% da população brasileira de forma gratuita no SUS. Doutor, fantástica a sua resposta, perfeita. Inclusive, há pouco eu vi aqui pessoas da minha família que moram nos Estados Unidos. Então, tem já esse aplicativo,
Você, quando vem para um país, você traz uma caixinha, você entra lá, o sujeito vê você furar seu dedinho ou botar, não é no dedo não, é no nariz, coloca ali e acompanha você e depois de tanto tempo ele dá o resultado. E aquele resultado está no seu celular e você pode viajar tranquilo. Quer dizer, ao mesmo tempo que é o autoteste, também está registrado, né, nessa base de dados. É isso mesmo, fantástico. Meu querido doutor Renato Cury, muitíssimo obrigado, viu? Conversar com você, uma maravilha. Parabéns aí pelo seu trabalho. Você é uma luz, rapaz, nessa escuridão. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer, viu, Mário? Um grande abraço a você, a toda a sua audiência aí, enorme. Malu, prazer em estar com você também. Esperamos nos ver em breve. Tenho certeza. Pessoalmente.